Desculpe, deu para fazer o corte? Eu começo o programa de hoje, então, conforme prometido, conversando com a empreendedora social Ariane Santos. Bem-vinda! É um prazer receber você aqui, principalmente para a gente conversar com um projeto tão oportuno como esse, ensinar a pescar ainda mais em tempos tão difíceis. Ari, primeiro me conta, o que é ser uma empreendedora social? O que isso significa? Oi, boa tarde, também está sendo um prazer estar aqui com vocês. Bom, ser uma empreendedora social é olhar além do empreendimento de um produto ou de vender de um negócio, mas é olhar para as questões sociais, ambientais e também econômica e como que a gente pode fazer essa mudança na sociedade. Pensando nisso, você uniu todos esses 3 pontos e muito mais em um projeto. Me fale sobre ele, qual é o nome do que se trata? Isso, com isso tudo eu fundei a Badu Design, que é um negócio de impacto social. A gente capacita mulheres em vulnerabilidade social, desenvolve produtos com design através e por meio de resíduos têxteis das indústrias e transforma esses materiais em também um objeto de conscientização das pessoas, de entender que aquele material que é um descarte também pode se tornar uma ferramenta de transformação social. Então a gente desenvolve produtos, capacita mulheres e faz com que elas entendam a potência que elas já são, que mesmo em vulnerabilidade social, elas têm uma capacidade enorme de empreender, de fazer as coisas acontecerem a partir do seu próprio trabalho. Ari, eu estou aqui hoje com esse pequeno mostruário deste grande projeto para a gente entender melhor o que isso significa na prática. Por exemplo, vou pegar aqui uma bolsa. O que é esse material que foi utilizado para fazer essa bolsinha e quantas mulheres estão envolvidas para que tudo isso aconteça? Sim, muito bacana. Bom, a Badu já capacitou 486 mulheres em 20 municípios. E essa bolsa ela foi feita com lençol hospitalar, banner e cinto de segurança de carro. Olha só, que inusitado. A ideia é mostrar para as pessoas que esse material que é um descarte, que iria poluir o meio ambiente, ele pode se transformar num produto com design, com utilidade e que vai durar muito tempo ainda. Então é uma possibilidade também de mostrar que dá para desenvolver vários produtos por meio desses materiais que são descartados e também fazer com que as mulheres que estão trabalhando, se desempenhando para produzir, também entendam toda essa questão da conscientização ambiental, que seja para elas também um momento arte terapêutico, porque a gente tem mulheres com várias questões sociais de vulnerabilidade e é também uma terapia produzir esse material e fazer com que ele também tenha uma expressão, seja uma expressão do trabalho dela e também a família possa reconhecer esse local, as pessoas vão vendo que ela está empreendendo e que ela está mudando a própria história. Mais de 400 mulheres envolvidas para que esse resultado chegue nessa mesa e em tantas outras de todo o Brasil. Eu queria que você me explicasse um pouquinho do dia a dia, como que funciona esse treinamento, esse recolhimento desses materiais, como que chega a higienização, o processo de produção, até para a gente imaginar aqui na cabeça, fazer uma linha do tempo. Isso é muito bacana. A gente, primeiro, as empresas que têm essa necessidade de trabalhar com a questão residual, até porque considerando que hoje são 170 mil toneladas de resíduos que são descartados. Então, as empresas estão tendo essa consciência da transformação desse material. Então, a gente não recebe tudo que a empresa gera, a gente recebe aquilo que é possível de transformar. A gente recebe esse material, geralmente a gente solicita que ele já venha higienizado. Entendi. A gente monta os kits, desenvolve um produto em conjunto com as mulheres, então elas participam de todo o processo criativo, de construção do que vai ser o produto. Então a gente imagina a demanda da pessoa, da empresa, mas a gente cria o produto de acordo com o material. Por exemplo, um banco de carro, a gente tem uma limitação de algumas coisas que a gente pode fazer com ele. Então, a gente olha para o material, vê no que é possível transformar e faz dessa transformação da produção um material e também uma proposta de desenvolvimento para essas mulheres. Geralmente, a gente também desenvolve kits de produção, porque elas produzem a maioria em casa. Elas têm esse perfil também de poder estar cuidando de alguém que tem alguma questão de saúde ou que ela não pode trabalhar fora, que é uma questão que a gente também atua bastante. Então, a ideia nasceu com essa função de que aquela mulher que está em casa, que está sem uma perspectiva, ela possa, sim, trabalhar, gerar seu recurso dentro da própria casa dela e também cuidar dos outros, da família. Se desenvolver, se ocupar, produzir, tornar a vida mais feliz, que com certeza trabalho manual é sempre bem-vindo, inclusive para todos nós, não é mesmo? É isso. Agora eu queria falar com você um pouquinho em tempos de pandemia.
toda, desde a chegada do material, você já falou que ele já vinha higienizado, mas até a saída também mudou o cuidado, mudou a forma de venda, mudou a forma de falar com o público. Como que vocês se viraram nessa novo normal, que já nem novo é mais, né? É isso, a gente também teve que se reinventar, a Badu como empresa e também as mulheres. A gente já tinha um fluxo de trabalho em casa. Então, para a gente não foi num primeiro susto essa questão do trabalho ser em casa, mas a gente ampliou bastante os cuidados de como ela iria trabalhar com luva, também usando máscara para não contaminar. Processo de orientação também, né? Todo o processo de orientação, que no começo a gente produziu máscaras para as empresas. Então, elas tinham também esse cuidado de produzir e se cuidar e também cuidar para não transmitir. E a gente acabou entendendo que depois de um período produzindo máscaras, o que mais a gente poderia oferecer para as pessoas que fazia sentido com esse fazer manual e que a pessoa também pudesse se reconectar. Então, a gente montou a Badu Box, que era uma caixa de reconexão. Que legal! Com atividade manual para quem estava em casa. Porque a grande ideia era, bom, está todo mundo em casa, estava todo mundo muito estressado, muito sem aquela questão assim de tirou o tapete e a pessoa ficou meio sem perspectiva. Então, de começar a se reencontrar, fazendo algo que tirasse o estresse, a ansiedade, mas que também fosse um apoio para uma rede de empreendedoras que naquele mesmo momento estavam com questões econômicas para resolver, solucionar a questão de sobrevivência mesmo. E convidamos também outros empreendedores para colocar produto dentro dessa caixa. Dessa forma, a gente conseguiu ampliar a possibilidade de trabalho e renda para esse grupo de mulheres e também para outros empreendedores. Então, a gente sempre diz que é tempo de inovar, de buscar oportunidades. A gente há pouco lançou um projeto que é #EuToComElas, que é um projeto em que tem um bracelete em que as mulheres, que é esse aqui até. Olha só. É um bracelete que conta a história de mulheres que estão reaproveitando o material e estão encontrando forças para desenvolver campanhas de empoderamento feminino, de buscar essa força no grupo mesmo, né? Então, a gente acaba desenvolvendo na pandemia ações que estão direcionadas para um público que vai entender esse momento, mas que também pode receber um produto que trabalhe todo esse contexto. Eu queria entender um pouquinho agora sobre você, falando da Ari pessoalmente. Você é uma mulher empreendedora, uma mulher que inova, que é criativa, que é líder. Como que surgiu a ideia desse projeto e de encabeçar essa modificação social, pessoal e ambiental? Falando da Ariane? Isso, é legal. Bom, a Badu começou com a minha história pessoal, né? Eu fiz administração, fiz design na Federal, trabalhei em grandes empresas. Em um momento eu parei a minha vida para cuidar da minha avó e depois de 2 anos desvinculada de toda a questão social com as pessoas, empresa, enfim, só naquele ambiente hospital, casa, hospital, eu comecei a conhecer e vendo a minha avó indo aos pouquinhos embora, e aquilo foi me deixando naquele momento forte para estar com ela, né, para passar esse momento difícil com ela, e ela também é uma pessoa muito feliz, muito alegre, levando isso numa alegria que também me ensinava muito. E me contando histórias das minhas ancestralidades. E quando ela faleceu, eu que segurei a ponta até aquele momento, entrei em depressão e tive que recomeçar. Né? Ela faleceu, eu tive que um tempo de casulo, de me reconectar. Por isso que a Badu é um trabalho de reconexão, porque aconteceu comigo. E aí eu comecei a entender a minha retomada como um período de fazer manual, com R$30 no bolso, era o que eu tinha. E eu entendi que eu ia usar o meu conhecimento que eu tinha até então e esse pequeno recurso para fazer a Badu acontecer. Né? Como um negócio que começou comigo fazendo cadernos artesanais na minha casa, que era um hobby que eu tinha antes, não era a minha profissão. Eu sou da área de gestão do design, mas naquela hora eu queria ser só a Ariane, costurando e me encontrando naquele momento, saindo de um processo de depressão. Dentro. Isso. E quando eu entendi que esse momento, mesmo trabalhando as questões emocionais, com fazer manual, e que ainda assim eu poderia restaurar a renda como foi para mim, então entendi que isso também serviria para outras mulheres que eu encontrei. E hoje a gente trabalha com mães de autistas, mulheres que são de diversas vulnerabilidades. Também a gente já trabalhou com refugiados. E a ideia é sempre essa, que a gente possa aumentar e olhar para o que as pessoas já são, mas que a pessoa possa se reconectar. Né, que ela use esse tempo para entender que ela é muito preciosa e que a gente pode, junto, fazer uma força-tarefa para mudar questões que a gente já não aguenta mais. Ou seja, você reescreveu a sua história para ajudar pessoas a também reescreverem as suas histórias e irem para frente. Primeiro, sinto muito pela sua perda e parabéns pelas suas conquistas e trajetórias. Agora eu queria falar da parte prática para a gente fechar um pouco o nosso papo.
A gente falou aqui de lençol, a gente falou de cinto de carro. Me dá mais alguns exemplos de coisas que chegam até você e quais são os objetos, que a gente está mostrando alguma coisa aqui hoje. Mas é até para a gente poder saber o que tem e ir lá correr comprar. Legal, a gente produz com todos os tipos de material têxtil e a gente agora está partindo para algumas experiências também com marcenaria criativa. Abrindo mais o leque ainda. Mais o leque, Olha a gente só. tem que atender todo mundo. E aí então a gente trabalha com lençol hospitalar, carpê, toda a parte têxtil na realidade da indústria da moda, da decoração, entra nesse contexto, né? A gente tem, por exemplo, o banco do carro, essa mochila foi um banco de carro, o cinto de segurança é um material, então é um banco que vira uma mochila. Então tem uma durabilidade e o que a gente diz ninguém às vezes imagina que esse material é novo. E eu acho que é esse pensar que a gente quer que as pessoas tenham, de que um produto sustentável, um produto que vem de uma reciclagem, ele é um produto que tem qualidade, tem vida, tem utilidade, né? E hoje a gente comercializa esses produtos por meio de uma loja virtual, que tem no link da badudesign.com.br. A gente tem no Instagram o contato para que as pessoas também possam conhecer um pouco do dia a dia da Badu, que a gente quer pessoas que também façam parte desse movimento todo, de entender essa questão ambiental, de entender essa questão do empoderamento feminino, e também para as empresas que entendam que ela tem um material residual que pode ser transformado e que tem saída ao invés de poluir o meio ambiente, né? Que a gente possa fazer uma força-tarefa também envolvendo essas empresas para uma cultura da economia circular. Então é isso que a gente vem fazendo. Nesses canais que você já passou pra gente, a mulher interessada em participar do programa, botar a mão na massa, ela também encontra o caminho lá? E o quanto que isso pode representar na renda dessas mulheres mensalmente? Isso, a gente depende muito do projeto. É legal, as mulheres podem encontrar a gente pelas redes sociais, mandar mensagem. A gente sempre está acolhendo a maior parte das pessoas que a gente consegue atender. E essa questão, isso é bem importante, a questão da renda. A gente consegue, quanto mais empresas, mais pessoas fazem parte da Badu, a gente consegue ampliar o número de mulheres, né? Quanto mais melhor. Nesse Quanto caso... mais melhor. Tem mulheres que a renda por 2 semanas de trabalho, uma semana é em torno de 600 a 800 reais. Às vezes consegue ter uma demanda maior, a gente consegue, já chegou a quase 1.800 reais. Então depende muito do volume que a gente tem de produção e é por projeto. Então não é seguido, é por projeto. Quando tem um projeto de uma empresa que a gente desenvolve, então a gente monta um grupo de produção e aí tem esse grupo, então, participa dessa rodada e a gente vai fazendo esse rodízio com as mulheres para que todas também tenham possibilidade de trabalhar. Ari, muito obrigada pela sua participação. Desejo sucesso hoje e sempre e cada vez mais. Um beijo grande para você, viu? Muito obrigada. Obrigada por toda a atenção. O Vida em Foco está de volta. Obrigada por você estar aqui com a gente. É sempre um prazer ter a sua companhia com muita informação e muita qualidade para você, inclusive nesta terça-feira, dia 25. E agora, conforme eu já falei, já adiantei o assunto, a gente tem um papo importante com o psicólogo Humberto. Ele vai falar um pouquinho sobre o mês de maio, que é um mês importante de conscientização sobre o abuso e a exploração infantil e de adolescentes. Humberto, bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Humberto, o mês de maio foi uma data escolhida de forma federal para a gente lembrar sobre essa questão tão importante, que é falar sobre o abuso, a exploração sexual de crianças e adolescentes, os impactos disso na nossa sociedade. Por que essa data é tão importante para pais, familiares e os cuidadores? Bom, essa data, a história dela é o seguinte: dia 18 de maio de 1973, houve um caso em Vitória, no Espírito Santo, de uma menina que ela foi sequestrada, abusada e acabou sendo assassinada. Então, em memória desse caso, esse dia de 18 de maio foi eleito como o combate nacional, o dia de combate nacional de abuso sexual infantil, né? Por que é importante a gente deixar eleger um dia e por que é importante eleger um mês, Tati? Porque mais ou menos 17 mil casos de abuso sexual infantil são registrados no nosso país. Só que são registrados. É uma situação onde o menor, a criança, ela não tem repertório para falar. Veja a situação de um psicólogo na clínica, né? A gente tem que descobrir os sintomas e assim chegar a hipóteses. O pediatra também.
Uma criança, ela não fala diretamente ao médico, eu estou sendo vítima de bullying, por exemplo. Ela fala indiretamente. Então, esses 17 mil casos registrados podem ser muito mais, né? Então, por isso é importante a gente ter um mês para mostrar para o Brasil inteiro a importância de ajudar essas crianças que talvez não tenham acesso direto a reivindicar um amparo, né? Vizinho, quem está, cuidadores, né? Podem denunciar quando existe suspeita disso, Tati. Vamos ajudar a situar o pessoal. Você citou aqui bullying, a gente falou de abuso sexual, de violência. Quais são os casos que a gente pode enquadrar e que devem ser levados para uma conversa mais estreita, seja com o psicólogo, com o pediatra, com o pai, com a mãe, com o cuidador? Ótima pergunta. São várias categorias de abuso infantil. Tem um abuso dentro de casa, que não é só o abuso sexual. A negligência é um abuso. Uhum. A criança sem cuidados adequados, sem alimentação, é um abuso. A criança é uma pessoa vulnerável. Pela idade dela e imaturidade, ela não sabe falar. Então, se torna uma criança vítima de negligência, também ela não consegue se expressar direito para outras pessoas fora desse contexto que é a casa dela. Então, o abuso dentro de casa, na família, né? Bullying. O bullying acontece fora de casa. O bullying vem do termo em inglês, né? Do tirano, daquele valentão de dentro da escola, né? E também muitas crianças não conseguem reivindicar, expor esses sintomas para pares, para cuidadores, para a escola. Então, o bullying é uma agressão contra a criança fora de casa. Também tem o cyberbullying agora. Então, crianças e adolescentes têm contas na internet e ali podem receber agressão mesmo, né? Gordinho, daí chove de comentários que validam ou hipervalidam aquilo, né? E às vezes nem só o bullying ou a agressão, às vezes a importunação sexual propriamente dita, né? Sim, no sentido de convites inapropriados. Isso. E a criança, por desconhecimento, eu sou seu amigo, eu quero conversar com você, vamos marcar de tomar um sorvete. Isso. Também agora as tecnologias avançam e avançam até as formas de agredir, né? Sim, e de assediá-las, né? Mostrando partes íntimas, um adulto mostrando partes íntimas e estimulando a criança a fazer o mesmo, né? Os adolescentes dão apelido para isso, chama nudes, né? Uhum. Claro que dentro do nudes tem categorias ali, né? Mas, então, as categorias de agressão mais ou menos são essas. Dentro de casa, na escola, na internet, tá? Os níveis de agressão aí varia bastante. Então, como que eu vou perceber isso na criança? Quais sinais ela vai emitir aí para a gente entender? Né? Isso. Bom, sinais de... O médico, ele é responsável por examinar a criança em pronto-socorro, por exemplo. Ali, o médico sabe o que está acontecendo, né? Hematomas, por exemplo. Fraturas específicas. Mas isso, infelizmente, a população geral não é especialista nisso. É muito fácil dizer que caiu da cama, né? Exatamente. A gente tem visto agora, tão oportunamente, nos noticiários, situações justamente nesse sentido, né? Isso. Mas acho que cabe para nós informar a população geral aqui nesse programa as mudanças comportamentais da criança. Veja, alguns sinais muito claros, como a criança que não era agitada passa a ser agitada. Mudança repentina de comportamento. Exatamente. Ou, ao contrário, a criança passa a ficar
mais quietinha, mais isolada, mais tímida. São mudanças abruptas do padrão normal daquela criança. É normal ter crianças agitadas. Eu tenho 3 meninas. A do meio é bem agitada. A mais velha é mais calminha, né? Então, se muda aquele padrão daquela criança. É importante pontuar isso para a população. Tiques nervoso, coçar o olho, coçar o nariz, ficar mexendo o pescoço. Coisas repetitivas, assim, por Isso, exemplo. obsessivas. Também, se começar a aparecer isso, alguma coisa está acontecendo. Aquele xixi no meio da noite que a criança já não Isso. fazia mais. Aquele Isso. susto mais facilmente também faz parte? Isso, assim? Tati. Escape de urina noturno em uma criança que já tem o controle do esfíncter também é um sinal de ansiedade na criança. Então, ela está sinalizando, daquele jeito que eu falei para vocês, a criança não fala diretamente, mas pode sinalizar com sintomas. Então, ela pode estar sinalizando uma ansiedade significativa. Tá? O padrão repetitivo desse assédio ou possível assédio pode alterar o comportamento, inclusive uma hipersexualidade na criança. Ou aversão total ao tema. Coisas que a gente só vai identificar passados anos, na idade adulta, por exemplo. Sim. No consultório é comum chegar a esse tema. No consultório é comum chegar... a pessoa vem com uma ansiedade, um transtorno de pânico. Eu não consigo falar em público, eu não consigo me expor, eu não consigo interagir com as pessoas. Aí você vai atendendo ela, aí passa às vezes 1 ano de terapia, ela fala, então, lá na minha adolescência aconteceu isso, isso e aquilo. E às vezes um assédio, um abuso sexual envolvendo, né, esse trauma dela. Eu quero entender agora um pouquinho dos canais de comunicação que a gente tem para lutar contra essas situações. Existe a possibilidade de a gente ainda na infância, o pai percebeu o sintoma, leva no psicólogo ou no psiquiatra, mas existe um canal que a própria criança às vezes tem uma maneira de conversar, ou o pai, um telefone, ou o pai ter a senha do computador e estar sempre vigilante. Como que a gente pode olhar esse universo que é tão gigantesco para ficar mais atento? Legal essa pergunta. Eu sempre falo, a omissão é o pecado da não ação. Então, a criança precisa... É muito importante ter uma rede de amparo, uma rede de proteção em volta de toda a criança. O Disque 100 é uma ligação, um número que está no Brasil inteiro para as pessoas ligarem e denunciarem uma possível situação de assédio à criança, não só sexual, de violência, né, de agressão, uma situação de uma criança de risco, né? E a próprio corpo de bombeiros, a própria polícia, né, também pode atender. A Polícia Civil tem um núcleo, né, o NUCRIA, que é Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. É ali que se investiga as situações. E o Ministério Público que efetiva a condenação ou não daquela situação, né? No caso de uma conversa, por exemplo, se tratando de um adolescente ou uma criança que já consiga verbalizar, e ela tenta verbalizar isso para os pais e para as mães. É um assunto delicado. O pai e a mãe Jesus não vão saber lidar de jeito nenhum, porque você também fica cheio de dedos para tratar desse assunto. O que você orienta a esse pai ou mãe que recebe? Seja o bullying que sofreu na escola, ou seja uma informação de alguém que está assediando sexualmente falando. Como conversar com essa criança e adolescente? O que eu queria passar para os pais ou cuidadores dessas crianças e adolescentes é que tudo pode melhorar. E por mais ruim que seja a notícia, a criança pode aprender a lidar com isso, aprender a se defender e melhorar. Não necessariamente a criança que viveu um ambiente aversivo vai carregar para o resto da vida uma limitação. Fica aquela coisa do trauma meio que estigmatizado, né? Sim. Então, chegou a notícia, escuta, valida.
Porque também é muito comum, Tati, eu escutar assim, a minha mãe não acreditava em mim, né? Meu tio estava só brincando. O tio, né? Porque o impacto no ambiente social da família é muito grande. Então, às vezes você tem que denunciar um professor, às vezes você tem que denunciar alguém da família próximo. Então, instintivamente, não, mas acho que você está enganada. Não ter o medo de Isso. falar sobre o assunto, de denunciar. Isso. Existe a possibilidade de fazer isso de forma anônima? Sim, no Disque 100. No Disque 100, você pega o telefone e disca 100 e lá eles escutam. A Polícia Militar também pode orientar, né, no 190, né, pode orientar as pessoas que forem denunciar. O que eu queria dizer é que a criança e o adolescente têm muita dificuldade para falar sobre esse tema, porque quem é vítima sempre fica com medo e sempre, às vezes, se confunde. Será que eu estou certo ou eu estou errada nessa situação? E o abusador, seja ele de qualquer tipo de abuso, como a gente deu os exemplos, eles sempre convencem ou manipulam que não é para falar para ninguém. Não é para falar ou colocar na situação de culpada, né? O culpado é você. Isso. Você que veio até mim, você que se mostrou aqui. Então, ameaças mesmo, né? Então, quando vem uma queixa assim, tenta escutar, tenta validar antes de se assustar. Ou mostrar para a criança que você está dando audiência a ela aqui, né? Uma audiência não punitiva, e sim para liberar ela para falar mais. De confiança mesmo. Isso. Né? E existe algum sinal que a gente possa, de repente, conversar? Claro, a gente já falando de uma criança com capacidade de entendimento e que possa se expressar melhor, um sinal para ela passar para os pais e cuidadores, caso ela esteja sofrendo algo parecido, uma palavra, um gesto, ou em público mesmo, se ela se sente acuada, perseguida ou até mesmo abusada, que ela possa fazer esse sinal para alguém? Tem movimentos, né, nas redes sociais dando modelo de sinais que as crianças podem dar, né? Que, mexendo com a mão assim, né? Se está andando e fazendo sinal, mas não tem um padrão definido, universal para isso. E até porque é aquela história, quando você está acuado e com medo, some tudo da tua cabeça naquela hora, né? Sim. Como reagir? Dá aquele branco. Mas dá o branco, a criança fica em pânico, o adolescente fica em pânico, mas esse teu questionamento é muito válido e eu tenho esperança de que a sociedade se organize para tal. Não só o sinal da criança, do adolescente, mas também de uma mulher vítima de um ambiente aversivo e abusivo, de um idoso vítima de um ambiente aversivo e abusivo. A verdade é que vale para crianças, adolescentes e todos nós, né? Sim. Virarmos mais os olhos para essas situações e se posicionar de forma definitiva. Porque se a criança e o adolescente têm dificuldade, a mulher muitas vezes tem por medo, por opressão, por piedade e outros tantos sentimentos, né? Isso. E denunciar não significa condenar. Existe um processo. Claro, de investigação. Então a gente não pode ter medo de denunciar de forma anônima. Eu estou escutando gritos ali no vizinho, eu estou escutando toda hora uma criança chorando de forma atípica. Então eu vou dar um alô aqui para alguém vir. Se não for, descarta. Sim. Mas pelo menos a gente cumpre o nosso papel como cidadão de proteger a vida, né? Sim. Eu lembro, são 17 mil casos registrados de agressão. Imagine quantos não são de verdade. Sim. Humberto, eu agradeço demais pelo papo, pelos alertas, por você pontuar e dar uma orientada para as famílias que estão acompanhando a nossa programação em todo o Brasil hoje. Eu lembro que está aparecendo aqui na tela o contato. Para quem tiver mais dúvidas, mais informações e conversar com você, tem alguma mensagem que você gostaria de passar para amarrar esse nosso papo hoje? Reforçar telefone, por exemplo? Isso, acho que a população tem que ficar antenada com a não omissão. A omissão é o errar não fazendo nada, né? Então,
o Disque 100 é um ambiente seguro que a pessoa pode se colocar sem medo de ter retaliação do ambiente. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado.